Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro. O trecho do Rio Acre, que corta o município de Brasileia, no interior do Acre, chegou à cota histórica e deixou a cidade debaixo d'água. Pelo menos 80% da cidade está inundada. O nível chegou a quase 16 metros no município hoje, às 9h30 da manhã. O local fica a mais de 230 quilômetros da capital Rio Branco. A última marca histórica já registrada foi em 2015, 15,55 metros. E na ocasião ficou conhecida como a pior cheia da história da cidade. O Acre enfrenta uma cheia histórica em 2024. Em todo o estado, 14.476 pessoas estão fora de casa, dentre desabrigados e desalojados. E mudando de assunto, o presidente Lula assinou hoje a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam na economia brasileira. A prorrogação da desoneração havia sido aprovada por parlamentares e vetada pelo governo. O governo aceitou discutir o assunto via projeto de lei que, diferente da medida provisória, não tem efeito imediato. A revogação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo manteve, no entanto, o fim do programa emergencial de retomada do setor de eventos. O programa tinha sido aprovado em março de 2021 para diminuir os impactos da pandemia de Covid-19 aos setores, responsáveis por um faturamento anual de 314 bilhões de reais e por 3,5 milhões de empregos. Também não foi revogado o trecho que reonera a folha de pagamento dos municípios, com até 142 mil habitantes. O Senado aprovou em outubro de 2023 o projeto de lei que prorroga a desoneração até dezembro de 2027. Em novembro, Lula vetou integralmente o projeto de lei. No mês seguinte, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Com a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, responsáveis por 9 milhões de empregos, em vez de um empresário pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a aplicação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4,5% de acordo com o setor. Um estudo feito neste ano pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais revelou que o impacto na arrecadação para a Previdência Social, caso não houvesse a desoneração da folha de pagamento, seria de 45 bilhões de reais entre 2018 e 2022. Além da Lei Maria da Penha, que é considerada uma referência mundial no combate de violência contra a mulher, o Brasil tem uma série de leis aprovadas. Mesmo assim, continua como um dos países mais violentos para elas no mundo. E um dos entraves é justamente fazer com que essas legislações saiam do papel e sejam efetivamente implementadas. Valéria Carrilho da Silva tinha 35 anos quando teve a vida interrompida pela violência. O corpo dela foi incendiado. Gislaine Aparecida Martins era ainda mais jovem, tinha 30 anos, quando foi morta a facadas na frente dos filhos. As duas morreram em casa, vítimas de ex-companheiros. Os casos foram registrados como feminicídio e, infelizmente, engrossam uma estatística alarmante e que reflete a realidade de um dos países mais violentos para as mulheres. Dados do Estudo Global sobre Homicídios de 2023 apontam que 54% dos assassinatos de mulheres acontecem em contextos domésticos e 66% são praticados por parceiros íntimos. A Lei Maria da Penha vai completar 18 anos em 2024. Considerada pela ONU uma das 3 legislações mais avançadas no mundo, representa uma série de conquistas na proteção das mulheres. Mas diante do cenário nacional, que ainda é de insegurança, o Legislativo criou ao longo destes anos mais leis que esbarram em um entrave. Muitas nunca saem do papel. Entre as legislações que precisam de efetividade, esta advogada, que é presidente do Instituto Mulher, destaca a implantação de delegacias especializadas com funcionamento 24 horas. Das 492 existentes no país, somente 60 estão de portas abertas a qualquer momento. A violência doméstica acontece no fim de semana, no feriado, após o expediente, à noite, na madrugada. Estatisticamente,
o número de violência contra a mulher são nesses horários, são nesses dias da semana. Então, é uma lei que ainda precisa ser realmente, efetivamente implementada. Ela ainda considera acanhada e com necessidade de cooperação por parte das empresas a campanha do sinal vermelho, através da qual mulheres podem sinalizar com um X à mão e apresentar em estabelecimentos como farmácias, agências bancárias e órgãos públicos como forma de pedir ajuda. Já pensando nas futuras gerações, há uma legislação aprovada em 2021 que muda as diretrizes básicas da educação, obrigando escolas públicas e privadas a criarem uma semana de combate à violência contra a mulher em março. Uma alternativa para conscientizar sobre a igualdade de gênero. Não temos visto essa lei ser aplicada. Não temos visto as escolas fazendo esse trabalho ou preocupadas com esse trabalho. A lei é de 2021, nós já entramos em 2024 e até agora nós não vimos efetivamente a aplicação dessa lei. Esses são exemplos de uma lista longa de leis que precisam ser implementadas, regulamentadas ou até mesmo terem suas determinações fiscalizadas. Para a presidente do Instituto, há um descompasso entre o legislativo e o executivo, uma vez que os parlamentares criam as leis para atender aos pleitos da sociedade e os governantes não se preocupam em fazer a implementação. Para ela, as campanhas ainda deveriam ir além da divulgação dos números de denúncia, como 180, e esclarecer melhor sobre os direitos das vítimas e punições aos agressores estabelecidos em legislação. Nós precisamos fazer a campanha e o nosso governo federal não faz isso. Todos, você não vê campanhas maciças, campanhas intensivas de existir assim, olha, existe a lei X que se você fizer isso, essa lei vai te punir. Essa lei existe para esse tipo de ato violento contra a mulher. E nós começamos essa edição falando das enchentes no Acre, mas na Bolívia a temporada de chuvas já deixou dezenas de mortos e mais de 10 mil famílias afetadas. A temporada de chuvas na Bolívia, que começou em dezembro e vai até março, deixou até agora pelo menos 40 mortos. Cerca de 10 mil famílias foram afetadas. 80 municípios dos 340 que a Bolívia possui foram impactados. O período chuvoso começa em dezembro e se estende até março ou abril. O fenômeno El Niño provoca chuvas fortes e enchentes. Antes de dezembro, a Bolívia estava sofrendo com a seca e agora, segundo o Serviço de Meteorologia, está em alerta para o transbordamento dos rios e chuvas extremas. E ainda nos destaques internacionais, um grupo de 100 médicos cubanos desembarcou em Honduras para trabalhar durante 2 anos no país. Uma delegação do governo esperava os médicos. Os cubanos chegaram em um voo vindo de Havana em meio a críticas do Colégio Médico de Honduras. O presidente do colégio, Samuel Santos, afirma que em Honduras há 11 mil médicos desempregados e que a instituição não concorda que sejam trazidos médicos estrangeiros. Santos disse ainda que os cubanos vão receber $2.000 de pagamento, enquanto os médicos generalistas hondurenhos ganham cerca de $1.100. O Ministério da Saúde afirma que a brigada de 4 coordenadores e 96 especialistas em imunologia, cirurgiões, anestesistas, cardiologistas e ortopedistas ajudarão a diminuir a fila de cirurgias nos hospitais públicos do país. Até metade de 2023, havia 57 brigadas médicas cubanas no exterior, segundo a Unidade Central de Cooperação Médica de Cuba, que administra o programa. Essas missões são uma boa fonte de receita para a ilha comunista, que em 2020 obteve 3,99 bilhões de dólares, segundo números oficiais. E essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e volto às 16 horas com mais atualizações do Brasil e do mundo para você. Até mais!